Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem, você sabe, né? Sempre baseado no nosso amado Evangelho, muita luz e muita paz em mais um lindo dia, hoje terça-feira, vida caminha, que bom, né? Que bom, né? Dia 19 de janeiro, aquele desejo de luz e paz ao seu coração, à sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que anda a arte do recomeço na sua existência? Gente, tem alguns temas que eu sempre gosto de trabalhar aqui na Pílula. Vocês que nos acompanham certamente já devem ter me ouvido falar de alguns assuntos em diversos aspectos, de diversas formas. E definitivamente a arte de recomeçar é um assunto que sempre vai estar em pauta aqui na Pílula por um motivo muito simples. Porque por mais que você e eu já tenhamos recomeçado diversas vezes na vida, a gente sempre vai precisar recomeçar de novo. Gente, viver é um eterno fechar ciclos e recomeçar novos ciclos. Não é verdade? É uma eterna aprendizagem, é uma eterna reinvenção, é um eterno convite a um olhar mais atento para o nosso próprio interior, em busca do melhor em nós mesmos. E assim, é tudo muito bonito para a gente poder falar na pílula, escrever isso no livro, não é verdade? Mas viver essa realidade, viver mesmo no dia a dia ali, como diz o ditado, são outros 500. Você conhece esse ditado? Não. Não sei do que tem a ver esses outros 500, mas enfim, são outros 500, né? Porque na hora que a gente precisa recomeçar, tudo vai depender de como que está o nosso estado de espírito de receptividade aos ciclos que a vida, né, fechou e, consequentemente, ao que está se abrindo. O que é muito fácil da gente perceber é que a resistência ao novo causa dor e sofrimento. Você já deve ter percebido isso, né? E tem determinadas coisas, meus amigos, que não adianta a gente resistir. Sabe aquela enxurrada, sabe aquele fluxo que vem de maneira assim irreversível? Não te pergunta nem para mim se a gente está afim de aproveitar esse novo ciclo. Simplesmente ele se apresenta, né? Ele entra na nossa vida e fala: cheguei, goste de mim ou se vire. Porque as coisas vão seguir esse caminho. Então a resistência causa problemas. Veja, o próprio Cristo dizia: não resistais ao mal, não resistais a nada, né? Se alguém lhe pedir que caminhe uma milha, caminhe também uma segunda milha. Jesus, sabendo da nossa resistência a coisas que a gente não gosta, a experiências que não são prazerosas ou são indesejadas, num primeiro momento já aconselhava a gente, né? Dizia: olha, calma, meu filho, calma, calma. Calma, não resista. Quando coisas chegarem na sua vida e você não tiver como mudar, como evitar, aprenda a se adaptar. E é sobre isso que eu queria falar exatamente hoje, nessa adaptação, entende? Esse reinício com situações novas. Vou te dar um exemplo. O ano passado, lógico, já ficou para trás. Então, tem muitas coisas pendentes que a gente tem que resolver. E não adianta ficar empurrando com a barriga, concorda? Você deve ter tua lista de pendência. Todo mundo tem uma lista, às vezes grande, outros têm uma lista pequenininha, mas todos nós temos situações, questões que a gente precisa resolver. E postergar não resolve nada. Então é inevitável, né? Cedo ou tarde, ou a gente resolve o problema, ou ele vai nos alcançar de maneira muito maior do que precisa. E assim vai a vida. Então, gente, é muito mais fácil, ou mais simples, ou menos difícil, pode escolher o que você achar melhor, a gente se abrir para a nova fase que está chegando e continuar caminhando. Claro que algumas fases não são prazerosas, né? Não tem como dizer, por exemplo, uma pessoa que se descobriu doente. Até outro dia você estava fisicamente bem, de repente agora você está tendo que buscar um tratamento de saúde, independente do que seja. Não é fácil, mas você vai negar que você está doente? Seu corpo está te lembrando que você precisa desse tratamento. Então, quanto mais a gente negar e resistir, pior é. Né? De repente, um divórcio aconteceu. Ninguém queria, né? Talvez, obviamente, quem estava junto, casado, queria que desse certo, o término de um namoro ocorreu. Mas, por algum motivo, fechou o ciclo, né? Ou pelo menos, a princípio, agora está fechado. Não adianta brigar com a vida. É fundamental fazer esse luto, né? Entender todo o processo para que você possa seguir. Um desencarne de uma pessoa amada ocorreu. Dói, eu sei, é difícil, com absoluta certeza, mas não adianta ficar brigando com a vida, xingando Deus, se perguntando por que comigo, por que levou ele, por que levou ela, por que não fulano, por que eu fiquei. A gente fica assim, né? Será que eu fiz tudo o que eu podia, tentando se culpar, porque você acha que poderia ter feito alguma outra coisa? Não, gente, você fez o que você deu conta, e ponto.
né? Então é um processo de assimilação mesmo. E assim vai. Às vezes o novo ciclo não é algo tão desafiador, às vezes é uma coisa gostosa, um novo emprego, não é verdade? Uma troca de cidade, você vai morar num lugar legal, mas assusta, claro, é diferente, um novo amor, né? De repente você está tendo um novo amor, é um novo ciclo, mas dá aquele friozinho na barriga. Seja lá o que for, abra-se para a vida. Melhorar a sua vida financeira, que é uma coisa que eu vejo que muita gente precisa fazer e não coloca o foco adequado. Lembre-se, espiritualizar também é reconhecer que a matéria é de Deus, não é? Que a prosperidade é um direito divino que você e eu, todos nós temos. Então, a gente se espiritualiza procurando a prosperidade, sim, e feliz de quem entende isso e aceita esse novo ciclo. Então, gente, exatamente com essa proposta, né, que nós vamos começar lá na semana que vem, segunda-feira, agora a contagem regressiva, a nossa primeira imersão do ano. Por quê? Porque eu quero exatamente te ajudar nessa virada de jogo. Entende? É uma virada de jogo. Porque de repente você estava indo num caminho da vida em que as coisas não funcionavam, você achava que não dava conta e não conseguia, e nós queremos juntos mostrar que é possível sim conseguir lidar com ciclos novos, fechar os antigos, prosperar na vida material sim sem culpa, mas ao mesmo tempo cuidar da sua vida pessoal, né, da sua vida sentimental, cuidar da sua vida familiar, tudo ao mesmo tempo. Parece um desafio, um sonho, mas não é não. É possível com metodologia, sim, né? E a gente está aqui para te ajudar nisso, tá bom? Então abra-se para a vida, aproveita logo aí, se você não se inscreveu ainda, para o nosso grande momento, segunda que vem às 8h30 da noite, imersão, se inscreva, por favor, divulgue o banner da pílula junto com o áudio da pílula para outras pessoas poderem se inscrever, não é? E eu tenho certeza que vai ser muito lindo, tudo que a gente está preparando para vocês. E até lá, no canal nosso, gente, do Telegram, do Espiritualidade e Riqueza, está rolando um aquecimento, né, com dicas, com áudios exclusivos para você que se interessa nessa grande virada de jogo da tua existência. Tá bom? Então vai lá, abra-se para a vida e com certeza a sua vida linda vai se abrir cada vez mais para você. Beijo grande no seu coração. Lembrando, hoje eu estou retomando o Evangelho no Lar às 10h30 da manhã, que é o horário original do Evangelho. A gente 10h30 retorna, ontem infelizmente não teve, mas daqui a pouquinho quem puder te espera ao vivo nos nossos canais aí do YouTube e do Instagram. Um beijo grande e obrigado a você que compartilha a pílula. Até breve, até muito meus amigos, muito breve.